Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Ora bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso serão. Eu sei que vocês vos colocaram aqui assim no ambiente, mas eu vou pedir 30 segundos de luz para o povo e vou pedir que vocês se levantem um bocadinho. Nós vamos fazer aqui um pequenino exercício. Vamos se levantar todos? Vamos-se, não é? Vamos-se. Vamos-se. E agora, por favor, verifiquem o número do vosso lugar. Verifiquem só se é par ou ímpar. Muito bem. Então, quem for número par, por favor, coloque as mãos assim. E quem for número ímpar, por favor, coloque as mãos assim. Assim, assim, assim. Não é assim, não vamos rezar, vamos só fazer assim. Ok. Não se mexam. É porque assim dá a sensação que vocês estão a bater palmas e eu posso mandar fotografias para casa aos meus pais a dizer que correu bem. Pronto. Obrigado. Podem voltar ao vosso lugar. Ok. Muito bem. Ora bem. Anda há anos para experimentar esta. É verdade. A selfie é no fim, é no fim. Mas ainda bem que bateram palmas agora, porque no fim pode não haver grandes motivos, não é? E assim. Muito bem. Confesso que é a primeira vez. Portanto, sabem, há coisas que a gente às vezes faz na vida que... Não sei... Há uns tempos, foi a Conferência de Londres, não foi esta última, foi a penúltima. Esteve presente o cardeal das Filipinas, o cardeal Tagle. Ele diz com alguma graça, as pessoas convidam-me, eu digo que sim, e depois na véspera é que me apercebo o que é que faço e arrependo profundamente. Não é? Hoje, com este tema aqui da paixão, na verdade, isto é assim um tema um bocado, perdoem uma expressão, manhoso, não é? Porque a gente... e tal, paixão, e a primeira coisa que me ocorreu foi a paixão dos heróis do mar, não é? E eu pensei, vou lá meter música, não é? E isto entra, mas pronto. Pirotecnias à parte, não é? Estas questões, e há bocadinho no workshop falávamos justamente desta questão de toda a gente sabe o que é o tempo, não é? Mas se eu vos perguntar o que é o tempo, vocês... Não é? E portanto, pareceu-me que a paixão... entrava assim um bocadinho nisto. Sobretudo porque, muitas das vezes, não é? E reparem como nós até fazemos a distinção entre a paixão e amor, não é? Sendo que, de facto, muitas das vezes a paixão é assim uma coisa fugaz, é uma coisa própria dos adolescentes, da juventude inconsciente, não é? E não pareceu que fosse bem isso, não é? Por outro lado, também não é algo que eu controlo, não é? Há coisas pelas quais eu sou apaixonado, não é? Eu não sei porquê. Eu toda a vida gostei de pão com atum. Desde garoto, não é? E há coisas das quais a gente gosta muito, não é? Eu pensei que eu esqueci-me que tinha que passar o diapositivo, não é? Há coisas de que a gente gosta muito, não é? E não sabe explicar bem porquê. Não é? E por isso... não é? Vocês não estavam à espera. Se houver aí alguém que a conheça, digam-lhe que tem um fã na Marinha Grande, não é? Mas isto por dizer que, de facto, ou seja... Quando nós falamos aqui desta paixão como essência do cristão, poderia dar a sensação do tipo, imaginemos, por exemplo, paixão pelo evangelizar. Bem, isso são coisas, por exemplo, o Padre Jorge é um homem apaixonado e desenvolveu um trabalho muito grande e tal. O Hugo é apaixonado pela música, o Miguel, a ti. Mas pronto, olha, a mim não é bem assim. Pronto, pronto, é uma coisa da qual eu não partilho. Não é? E isto não é bem assim. Não é? Portanto, esta paixão da qual nós falamos aqui não é bem assim. Mas agora, já numa nota mais séria, há uns tempos, ocorreu-me este vídeo da vitória do Miguel Oliveira. Uma das primeiras vitórias que ele teve aqui assim. João, podes passar, só a favor.
Eu vou-vos virar as costas. Ah, não, eu não preciso. Oh, meu Deus, eu não estou nada habituado a estas coisas. Eu tenho uma televisão só para mim. Oh, Ricardo, eu posso levar isto depois para a Marinha? Dá para pôr Netflix. João, consegues? O João está a tentar pôr o play aqui no coisinho e tal. Portanto, mas isto é o último minuto da vitória da última volta, da volta em que ele consegue fazer ali umas manobras. E eu gostava muito que o João partilhasse convosco. Ele vai ter que fazer aqui uma batotazita. Portanto, muito bem. E portanto, assim vemos. Portanto, os senhores da moto, não é? Vai ali, o coisinho, este senhor. Portanto, o outro que a gente nem percebe muito bem. Portanto, como podem ver, de facto, isto está a correr muito bem. Portanto, eles continuam exatamente o mesmo. Olha agora aqueles conheciam-se, levantaram a mão um ao outro. Olha agora a pernita, não é? Oi. E pronto. O senhor de laranja. E pronto. Está simpático eles. Não é? Este senhor é da Total. Não é? Coisa. Oh, olha agora. Não é? Portanto, isto continua tudo mais ou menos na mesma. Portanto, este senhor é da HP, é uma impressora. E foi uma pedra. Portanto, aquilo deve ter sido feito por algum português. Olha. Não fez pisca, não é? Não é? Pronto. Vamos passar à frente. Se isto fosse touch, eu carregava aqui, João. Mas... Pronto, e agora vejam isto em condições, não é? Isso. Em condições. Justamente. Ah, João, dá-me som. Exatamente. Eu peço desculpa, é porque isto estava feito aqui para o meu computador e eu esqueci-me deste pormenor. Pois é, ainda bem que vocês bateram palmas no princípio, não é? Pronto. Mas isto há bocado funcionou ou não funcionou? Funcionou. Opa. Estava a correr tão bem. Não vai, João. Pronto. Mas é uma pena. Pronto. Mas vocês lembram-se disto passar, não é? Este senhor, Deixar quer pegar mais um pódio pra cima do líder. Vamos descer agora para pegar a reta principal. Vamos para a última volta. E que última volta, hein? Se ligou a televisão agora, pensou em trocar de canal, pode ficar aí, porque é a última volta e tá frenético o negócio. Abriu um pouco de vantagem agora o Baldassarri sobre o Miguel Oliveira. Mira ali atrás, não quer deixar, quer pegar mais um pódio para cima do líder. Tá abusado o garoto. Chega por dentro o Mir. Sensacional a passada de Juan Mir. Deixa para trás o líder do campeonato. Abre um pouco de vantagem, abre quase 3 décimos com relação ao Miguel Oliveira, o Lorenzo Baldassarri. Eles vão descendo. Vai chegar naquele primeiro ponto ali frenético, aquele ponto encardido, que é entre as curvas 6 e 7, ali entre a Casa Nova e a Savelli. Já eles vão chegar aí, ó. Já estão chegando no ponto. É onde o Oliveira vai tentar, deu uma balançada agora, o Oliveira se aproxima do Baldassarri no erro dele. A Brita deu uma prejudicada, Oliveira chega e passa, sensacional! Oliveira na ponta, vai brigar na curva seguinte, vai fechar para ele, Mir briga ali atrás também com o Banhar e Oliveira na frente, meia moto de vantagem. Sensacional, Oliveira! Vai colocar a Portuguesa no lugar mais alto. Que final de prova fantástico, sensacional, sem palavras. Volta 21 de 21, Oliveira no erro do Lorenzo Baldassarri, conseguiu. Vai, Oliveira! Vai, Oliveira! O dentista obturou, deu uma anestesia geral. Deixou para trás o Lorenzo Baldassarri, a italianada fica toda ali atrás. E o Mir tá no pódio também, setor final. Defende na reta, que a turma vai tentar atacar com tudo. Vai ser com tudo no fim, vão chegar na Butini.
A esquadra portuguesa sai agora do navio. As armas sobre a terra, sobre o mar, as armas. As armas pela pátria, lutar contra os canhões, marchar. Marcha! Miguel Oliveira, Portugal! A portuguesa vai cantar pela primeira vez na Moto2 em 2018. O dentista obturou geral. Por acaso não saberem, o moço é mesmo formado em coisinho, não é? Em medicina dentária. Percebem? Não é apenas uma questão não é apenas uma questão de informação, porque eu dei-vos a mesma informação, aliás, eu até dei informação sobre quem fez o chão e tudo, não é? Mas é a forma como se faz, não é? E de facto há qualquer coisa de especial neste senhor que se chama Guto Nejaim, que era até perfeitamente... Agora até funciona sozinho. Que era perfeitamente desconhecido, mas a forma como ele faz aquilo nem é natural, sim, mas também se trabalha, também... Mas isto por dizer que o gosto pelo trabalho, não é? tornou-se uma missão, não é? E a missão e a paixão dele tornou-se um serviço. Eu acho que isto é interessante, não é? A gente pegar em algo que nos motiva, que mexe comigo, que me deixa entusiasmado, assim, a um nível visceral, e agora tenho que ir para partilhar com os outros, não é? E por isso, de facto, a nossa paixão pode tornar-se, de facto, um serviço aos outros. E acho que aqui, para nós, é muito, muito útil. Porque, afinal de contas, estamos aqui todos porque nos apaixonamos, de algum modo, por Jesus Cristo. Não é? Mas nós não viemos... Eu até vim de véspera, como aos gaiteiros. Não é? E damos do nosso tempo e... Quer dizer, não é por cada palha. Eu há bocado perguntei à banda quanto é que eles ganham. Nem uma maçã de torresmo, que era o que se dava na minha terra, não é? E por isso, reparem como de facto estes nossos talentos se podem tornar numa missão, numa paixão e num serviço, não é? Pronto. E, enfim. Enfim, não é? E nós podíamos falar assim uma série de paixões que temos, mas voltando assim mesmo àquilo que é sério, confesso que, e eu não devia dizer isto em público, mas nós dizemos tantas vezes a paixão de Cristo, não é? E que eu acho que... Pronto, eu depois vou-me confessar, mas... eu nunca me tinha ocorrido porque é que a gente lhe chama paixão. Não é? Até porque, de facto, não tem nada a ver com a tal paixão que nós às vezes falamos, não é? E é a paixão de Cristo. Então fui ver o que é que significava paixão. E doença, sofrimento. Então a paixão já ganha um contorno que não é tão simpático quanto ali a Maria João, não é? A paixão que nos move a todos funda-se aqui no... Não sou eu, pois não. Sou. A nossa paixão fundamenta-se aqui neste sofrimento, nesta entrega por alguém. Por isso, também não é só chegar aqui e tal, não é? Eu estou muito apaixonado e não sei muito bem e tal, e eu quero fazer... Sabem que uma vez terminámos um alfa lá na Marinha Grande e depois um senhor chegou junto de mim e disse: Padre Patrício, isto no último jantar, a partir de agora o senhor pode contar comigo para dar qualquer tema. Qualquer tema. Eu estou perfeitamente preparado para dar qualquer tema. O homem nem à missa ia, não é? Não quer dizer que uma pessoa que não vá à missa não possa dar, mas quer dizer, foi a primeira vez que ele ouviu falar daquela coisa. E a insistência dele, qualquer tema. Não é? Pronto, estas coisas. Agora, e reparem como nós às vezes até nos apaixonamos por coisas que à partida nem gostamos. Vocês conhecem todos a fotografia, ele é nosso paroquiano e tem aparecido na grande parte das fotografias do Enovar, já tiradas o ano passado. Esse moço, que é o Luís, eu posso falar à vontade que ele não está cá, não é? A primeira vez que a esposa o viu, a opinião dela foi asqueroso. Não é? Foi o que ela disse. Não é? E afinal de contas agora estas estão lá. Portanto, significa que estas paixões se calhar podem educar-se e podem-se trabalhar. Não é? Não é apenas uma questão de tal, sim senhor, eu gosto. Pronto, olha, calhou assim. Não é?
Aqui, só para dar assim um ar um bocadinho mais culto, o termo paixões, isto é a citação do Catecismo da Igreja Católica, o termo paixões pertence ao património cristão. Sentimentos ou paixões são emoções ou movimentos da sensibilidade. São numerosas as paixões, a mais fundamental é o amor. E por isso começamos aqui a colocar-nos no sítio certo. E diz também que amar é querer bem a alguém. Diz o São Tomás de Aquino. Esta é uma tradução livre minha, porque eu quando leio isto habitualmente é em latim. O termo paixões designa afetos ou sentimentos. Portanto, amor, o ódio, o desejo e o temor. Mas, sobretudo, esta questão do amor. E por isso, quando nós falamos disto, nós falamos justamente da paixão de Cristo. E é esta que nos motiva. É esta que não é tão floreada, tão rosada como nós poderíamos imaginar. Vamos buscar Filipenses 2. Ter os mesmos sentimentos em Cristo Jesus. Se alguém tem algum valor, uma exortação em nome de Cristo, ou um conforto afetuoso, ou uma solidariedade no espírito, ou algum afeto e compaixão, então fazei com que seja completa a minha alegria. Procurai ter os mesmos sentimentos, assumindo o mesmo amor, unidos numa só alma, tendo só sentimento. Nada façais por ambição, nem por vaidade, mas com humildade. Considerai os outros superiores a vós próprios. Não tendo cada um em mira os próprios interesses, mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros. Tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se identificado como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Obediente. Sabem? Cristãos apaixonados têm os mesmos sentimentos de Cristo e partilham da sua missão. Não cai do céu, vem pelo nosso batismo e pelo nosso querer aproximar-nos. Todo o nosso trabalho leva a configurar-nos com a missão e os sentimentos de Jesus. E isso sim é a essência do cristão. E essa é a nossa paixão. E por isso está também ao alcance de todos. Certo? Não é só para mim, não é só para aquele senhor que tem muito jeito, não é só para aquele que é muito erudito, não. É possível para todos. E isto precisa de entrar na nossa cabeça. Está ao alcance de todos nós assumirmos esta paixão. Trabalha-se, esforça-se. É um trabalho que vai sendo feito. A missão de Jesus, então, e depois fazer discípulos de todos os povos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão. Quando nós hoje falamos da missão, quando o Dom Virgílio falava-nos hoje de manhã daquele senhor que disse a nossa missão é o Evangelho. Ele tem razão, a nossa missão é esta. Não é? Claro que depois, conforme as nossas realidades têm que ser trabalhada e assumida, mas é isto. Fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com isto aprendeu também o Steve Jobs, que dizia que pessoas apaixonadas podem mudar o mundo. Com alto patrocínio. Não é? Gente apaixonada pode mudar o mundo. E aqui volto a roubar algo que mostrei também esta tarde. Se quiseres construir um navio, não comeces por dizer aos operários para juntar madeira ou preparar as ferramentas. Não comeces por distribuir tarefas ou por organizar a atividade. Em vez disso, detém-te a acordar neles o desejo do mar distante e sem fim. Quando estiver viva esta sede, meter-se-ão ao trabalho para construir um navio. Antoine de Saint-Exupéry. É assim que se diz. Onde é que está Isabel Gaspar? Senão ela ralha comigo. Obrigado, Isabel. Pronto, diga em voz alta. Isso, pronto. Eu já não consegui dizer o nome da Florence, quanto mais este. Mas sabem, é isto. É esta a nossa paixão. E aqui ainda vos vou buscar, eu não sei se conhecem este senhor. Há alguém que conheça a cara? Este senhor chama-se Penn Jillette. Não é Gillette de... Não é. É com J. É ilusionista. É provavelmente um dos maiores ilusionistas da atualidade dos últimos anos. Ele faz parelha com um senhor que é o Penn and Teller.
Vocês podem ver até no YouTube um programa que é Penn and Teller Fool Us. O programa deles é um palco destes, eles sentam-se ali à frente e os ilusionistas vão lá tentar fazer ilusionismo de maneira a que eles não percebam como é que é feito. São pessoas que, ao pé do David Copperfield, que é assim aquele que nos vem logo à memória, tratam-no por garoto. Não é? E ele, para além de ser um artista nas artes do ilusionismo e de uma série de coisas, é um ateu profundamente convicto. E tem um discurso completamente contrário a qualquer forma de fé. Mas diz uma coisa muito engraçada que ele usa para cascar nos cristãos, que é justamente, a tradução, eu peço desculpa, é assim um bocadinho manhosa, é preciso odiar muito alguém para que, sabendo que existe vida eterna, não partilhar isso com o mundo. E isto é dito por um ateu, não é? Profundamente convicto. Ele tem podcasts e tudo a malhar nos cristãos, livros escritos, e diz isto. E isto é uma coisa que a nós é muito útil. E quando nós falamos de paixão, meus amigos, nós precisamos de ir a este encontro. Se nós temos este tesouro, nós temos que o partilhar com alguém. Senão nós seríamos péssimos cristãos. Para ver se vocês estão acordados. Agora, ok, então e o que é que tinha este Jesus de especial? Não é? Pode atender, que eu espero. Não é? Reparem que o Evangelho, e nós sabemos que, enfim, pelo menos assim aprendi com o Sr. Dom Virgílio, vocês não imaginam o que me custou isto de manhã. O Dom Virgílio para mim é o Senhor Reitor. Não é? E era o nosso primeiro professor de Bíblia, que falava do Senhor Anónimo, que é o autor de maior parte daquilo tudo, da Bíblia. Não é? Nós sabemos que muitos destes textos são escritos e compostos de maneira a passar uma mensagem. Mas quando nós olhamos para a vocação dos discípulos, aquilo é espetacular, não é? Jesus ia a passar, não é? André, anda daí. Vou fazer tipo pescador de homens. E lá vem o André todo contente. Depois vê o outro lá com os assalariados. Tinham empregados. Anda, vem daí, vou fazer tipo pescador de homens. Deixar os empregados, deixar o barco mal estacionado, depois veio a EML e mais não sei o quê. Não é? Vocês... Imaginem que vocês estão no vosso local de trabalho, não é? Passa Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Não sei, vocês se calhar trabalham... Este senhor trabalha na CP, não é? Pronto. Vocês trabalham lá na vossa secretária e tal, e chega lá Nosso Senhor Jesus Cristo. Manel, vou fazer de ti pescador de homens. Este senhor é o Padre Manuel Ferreira, que ele foi pároco em Caxarias, que é a minha terra. Hoje em dia nós vivemos todos muito com esta questão de falta de vocações. Eu tenho-me oferecido a várias dioceses e nunca ninguém me disse, não, a gente já chega, não é? E eu nem sou grande coisa, não é? Portanto, em Braga já, aqui há tempo na Sé, disseram que ficavam comigo, o Dom Virgílio hoje diz que também arranjava qualquer coisa para fazer, às tantas era só para varrer, mas pronto, não é? Mas hoje falamos tanto desta questão da falta de vocações, da crise disto, da crise daquele outro, não é? E sabem, eu fui parar ao seminário sem nunca ter ouvido falar, sem ter memória de ouvir falar de pastoral diocesana, ou pastoral vocacional, ou juvenil. Havia um grupinho na nossa vigararia que organizava umas coisas, porque paroquialmente não havia, mas eu não ouvi falar destas coisas. Nunca ninguém me perguntou se eu gostava de ser padre. Eu lembro-me de já ser assim grandinho, quando passou por lá, até o padre com quem estou a trabalhar agora, o Sr. Padre Armindo Castelão, Ferreira, mas não é aparentado. Com os seminaristas que passaram ali uma semana, mas foi só. E o Padre Manuel Ferreira também não era propriamente, não é um teólogo brilhante, certo? Tinha jeito para arquiteto. Por onde passou, pelo menos 5 igrejas de raiz construiu. E fez obras de fundo nas outras todas e tinha um jeito para pedir dinheiro, que era uma coisa fantástica. Vocês sabem que é chegar ao pé de vocês a rir-se e a esvaziar a carteira? Está aqui! É um homem fantástico. Lembro-me da dignidade dele. Ainda hoje os meus pais são muito críticos pela positiva. Não? A minha mãe ralha comigo se me vir a assoar a um lenço na missa que não seja de pano. Não é? Ralha logo comigo. Se for à missa e não me tiver cumprimentado, primeiro ralha e depois é que me dá 2 beijinhos. E dizem-me sempre para não chegar atrasado à missa. Não é? E o Padre Manuel Ferreira, a missa em Caxarias era às 11, pois às 10h58, os pezitos do Padre Ferreira apareciam à porta de sacristia. 16 anos, acho que nunca chegou atrasado. Não é?
Era um homem muito digno. Ele hoje está na casa do clero, já com 90 e poucos anos, muito debilitado fisicamente, treme muito, pois vocês querem se crer que ainda tem uma postura direita, mesmo com a mão a tremer. E sabem, não tinha propriamente assim um cuidado muito grande, por exemplo, com os jovens. Não era aquela pessoa que fez um trabalho muito grande com os jovens ou com as vocações. Fazia o seu trabalho com uma dignidade e um amor que de facto eram impressionantes. Lembro-me de o ver a chorar nas homilias. Vocês imaginam, porque eu também era assim miúdo e não ligava tanto a estas coisas, mas estas coisas ficaram, e ficou-me sobretudo a forma como ele fazia. Não era preciso exceder-se nem ser extraordinário. O que fazia, fazia bem, fazia com paixão. Sim, de uma forma simples, humilde, à maneira dele. Mas acreditem que aquilo movia toda aquela gente. E se de facto cheguei a propor esta questão vocacional, foi porque inconscientemente, na minha cabeça, a ideia do padre era a do padre Manuel Ferreira. E aquela maneira de ser dele, que digo-vos, não era, pronto, nunca me perguntou se eu gostava, se isto ou aquilo, nada. Mas foi o suficiente para fazer a diferença em mim e toda uma série de gente que por ali tivemos. Não é? Significa, uma vez mais, que nós temos todos esta possibilidade, não é? Estes dias e de facto impressionou muito a nossa formação do clero. Falei-vos de manhã, foi à volta destas coisas todas, foi com o João Pedro Tavares. E o padre Arminho vinha também muito impressionado no segundo turno, e ele contou lá uma pequenina história de um varredor da NASA. Varredor da NASA que lhe perguntaram qual era a sua missão. E o senhor agarrou a vassoura e disse: a minha missão é pôr o homem na Lua. A minha função é varrer e manter o chão limpo. Mas a minha missão é pôr o homem na Lua. Eu, portanto, só preciso fazer isto bem. Não preciso mais nada. E sabem, eu podia ter vindo aqui e dizer só isto. O que vocês fazem, façam-no bem. Tenho insistido muito nos últimos tempos, e se calhar vocês veem isto a acontecer nas vossas comunidades. Por exemplo, os nossos meninos gostam muito de ir à missa se forem ativos. Não é? Se forem fazer uma leitura, ou se for o grupinho deles a cantar, ou fazer o ofertório. Não é? Epá, se vocês forem a uma celebração, qualquer que seja, e se vocês só tiverem que dizer amém, digam amém, mas digam amém, digam amém, não é? Pronto, mas é só isto, era só isso que era preciso. Mas o pouquinho que vamos fazer em condições. E para o homem e para a lua, foi preciso alguém que mantivesse o chão limpo. E não é vergonha nenhuma. Não é? A vossa função lá na paróquia é pôr flores, pois vocês vão pôr flores como se fosse à mesa de cabeceira de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem? Com amor. Porque vocês sabem que aquelas flores, aquelas senhoras são floristas. Não é? Aquelas flores são fundamentais para despertar a paixão e o amor de Deus nas pessoas que as virem. Se o vosso trabalho é só varrer a igreja ou o salão paroquial, vocês vão varrê-lo sabendo que estão a criar um espaço melhor e mais agradável para quem vier. E estão a criar as condições. É isto. Agarras solos ali como o Hugo a solar atrás das costas. Não é? O Hugo pensa que as costas é aqui, mas toca. Não é? Vocês não têm que fazer coisas extraordinárias. Vocês têm que fazer a vossa vida extraordinariamente bem. E isso vocês sabem. Se quiserem, claro. O anúncio nem é assim exterior. É interior. Brota da alegria do nosso coração. Esta história das flores, percebe-se logo quem faz aquilo com amor. O Dom António Nassé faz sempre o agradecimento às pessoas, aos acólitos e às mãos anónimas que prepararam as flores. E dizia a Isabel, ajuda-me, a Diolinda: anónimas? Foi a Diolinda com estas mãos! Não é? Dizia ela lá ao fundo da igreja. Não, nunca lhe disse na cara. Não é? Mas nota-se, sabem? Nota-se. As nossas equipas alfa, para quem faz, percebem a importância de uma mesa bem posta. E eu volto a insistir. Vocês foram à celebração. Era só preciso dizer amém. Pois vocês disseram amém. E as pessoas da terra do lado perguntaram: o que raio é que ali se passou?
porque ouviu-se. Tão simples quanto isto. Não depende, de facto, de grandes palavras, mas de uma vida transformada. Embora, e aqui agora já o posso dizer, quando o Sr. Dom Virgílio era reitor do santuário, reitor, minto, não era reitor, ainda era colaborador, ainda não era o reitor, era o Luciano Guerra. Na altura, o padre Virgílio era o que presidia a missa das 3 da tarde na Basílica do Rosário. Aquilo pareciam quase havia peregrinações à Nossa Senhora e havia peregrinações à missa das 3. Sabem? Justamente pela simplicidade com que falava aquela gente toda. E eu digo-vos isto porque os meus pais iam com muita frequência lá. Dizia à minha mãe, a gente percebe o que ele diz. Não é? Pronto, no caso também é preciso saber muito para estas coisas, mas pronto. Mas percebem? Se queremos evangelizar, se queremos ser pessoas apaixonadas, temos que nos deixar tocar por Cristo. E a transformação tem que começar por nós. E isso nota-se mesmo que a gente chega aqui atrapalhados, não é? É apaixonar, é levar as pessoas à configuração com Cristo, e por isso eu tenho que ser o primeiro a fazer a deixar-me apaixonar, a partilhar os mesmos sentimentos de Jesus e a assumir a mesma missão que ele assumia. E de ensinar, fazer discípulos. E por isso, uma vez mais, o São Pedro, não é? E aqui na fotografia, de facto, a apresentação do seu doutoramento em Teologia Sistemática pela Universidade Católica de Betsaida, não é? Como podem ver, correu muito bem. A samaritana, perdoem, mas da rameira, a evangelizadora. Vocês vão pensar que eu sou fã do homem, mas o Dom Virgílio também canta a samaritana muito bem. Aquela rameira de Sicá. Oh, que maravilha. Foi das coisas que me deixaram ficar no seminário logo naquele primeiro ano. Lá está. Estas pessoas marcam-nos. Não é? A primeira pessoa que eu conheci no seminário foi ele. Foi muito simpático, mas vocês estão a ver o tamanho dele e o meu, não é? Não sei se tiveram a oportunidade de lhe apertar a mão. A minha mão com 17 anos, na dele, minha Nossa Senhora. E não é? Estas coisas causam um impacto. Mas depois a simpatia, as coisas fizeram com que eu me sentisse assim um bocadinho mais confortável. Agora, dizia o Papa Francisco em outubro, numa das suas... foi no Ângelus, já não sei bem o dia, mas eu faço-vos esta pergunta. Eu estou de veras apaixonado por Jesus? Estou convicto que Jesus me oferece e me concede a salvação? E recordem-se da história do Penn Gillette, não é? Se eu sei, se eu estou convencido disso, então, não é? Uma nota de 500 euros que a gente encontra, não é? A gente ainda mete ao bolso. Mas a salvação dá para todos, não é? E se estou apaixonado, devo dá-lo a conhecer. Devemos ser corajosos, derrubar as montanhas, o orgulho, a rivalidade. E de facto, reparem nisto. Quem é que se lembra do conteúdo? Ou melhor, vocês vão chegar às vossas paróquias e às vossas casas para a semana, e a maior parte de vocês não se vai lembrar de tudo o que aqui foi dito. É impossível. A quantidade de informação é tanta, mas vão-se lembrar se gostaram ou não. E saíram daqui entusiasmados ou não. E isso vai-se notar nas pessoas que se cruzarem com vocês. É por aqui que... Não quer dizer que não haja conteúdo, claro que sim, mas esse o conteúdo passa a ser cultura, não é? Que é aquela coisa que a gente se lembra depois de esquecermos onde é que aprendemos. E é isto que acontece connosco. Ouvimos estas coisas, encaixamos, e daqui a uns tempos a gente já não sabe onde é que foi, mas estamos a falar disto. Mas estamos a falar com um brilho nos olhos. E o Papa Francisco, de facto, perguntava isto, não é? E de facto, quando nós falamos disto, eu entendo que posso mudar o mundo. Eu entendo também a minha paixão enquanto também uma crescente obediência à palavra. Não é? A Florence falava disso hoje de manhã. Falamos da palavra, pardais ao ninho, que é uma expressão francesa muito conhecida, não é? Mas, e quantas pessoas é que de facto leem a palavra, não é? Toda a gente conhece aquelas histórias do Senhor pede-me um sinal, não é? Vou abrir a Bíblia e haverá... não, esta não é? Outra, esta também não. Vamos jogar num jogo diferente, não é? Portanto, reparem, a paixão de Jesus, e os filipenses há pouco falavam justamente isso, é pela obediência. A obediência,
enfim, esta coisa da obediência também é um bocado complicada, não é? Eu tive uma discussão muito grande com a minha equipa de Nossa Senhora, justamente por causa do texto, vós sereis meus amigos se eu fizer o que vos mando. Não é? E dizia-me, olha gaita, não é? Para não dizer outra coisa pior que ele me disse. Não é? Então, mas é preciso fazer o que ele manda. Pronto, estas coisas. A obediência é esta configuração, com a certeza, não é? A obediência à minha mãe e ao meu pai nunca foi uma imposição. Mesmo que eu não me agradasse, eu sabia que aquilo era bom para mim. Não é? E por isso, o trabalho de Jesus foi justamente a escuta, a oração, a compreensão da vontade do Pai, aquilo que era necessário fazer para que o amor dele chegasse mais longe. E ele fê-lo até dar a sua vida. Felizmente, nenhum de vocês estará aqui a fazer. Pelo menos a esse ponto. Não é? Mas acrescente obediência à sua palavra, alimenta a nossa paixão, que é esta obediência que é a essência também do nosso coração. É amor, mas não é só cor-de-rosa. Não é? Porque senão era só quando nos apetecia. Santinho. E agora dizem o outro, desculpe, me enganei. Não é? Não é? Porque às vezes o Senhor vai nos pedir para a gente ser só o varredor. Mas, ó, Padre, a gente gostava de ter um microfone como o seu. Que eu dava de bom grado a qualquer um de vocês hoje. Não é? Agora, é possível aprender, não é? E de facto, eu acho que sim. É sobretudo por causa desta oração constante, desta leitura. Não é? Acho que se fez aí um sururu muito grande em torno do Augusto Cury, aquele autor brasileiro, psicólogo. Não é? Eu acho que aquilo também foi um sururu e aquilo pode ser também sim, uma coisa um bocado mais gasosa ou espiritual que sério. Mas a história, assim, bonita, bem contada, é que ele se converteu a fazer justamente a análise da personalidade de Jesus. Olhou, leu, compreendeu, foi vendo, foi estudando e chegou ao ponto de dizer é isto. É isto. Agora, é isto e é perceber, como eu percebi com o padre Manuel Ferreira e depois trocaram para um rapaz bastante mais novo, eu olhei para aquilo e pensei, espera lá. A alegria, a dignidade, a beleza que eu conhecia, afinal pode ser para mim. Não é? Porque lá em casa a gente só conhecia o padre Manuel Ferreira e o anterior, que era o padre Pipa, eram todos assim mais maduros. Não é? Por exemplo, para os meus pais foi muito estranho. A minha mãe dizia-me, eu nunca imaginei, eu nunca vi um padre novo. Não é? Eu também não. Mas depois olha para ela e diz, cachopa. É assim que eu chamo a minha mãe, não é? Lá em casa, é cachopa. Então tu pensavas o quê? Que eles nasciam já velhos? Não é? Não é? Mas a gente olha para aquelas pessoas e pensa, não, isto é bom e é possível para mim. E vale a pena. A paixão é, poderíamos dizer também, dom de Deus. E o amor de Deus consiste precisamente em que guardemos os seus mandamentos. 1 de João 5,3. Por isso, uma confiança e uma obediência crescente, que brotam da oração, da partilha, de todo o nosso trabalho pastoral. Tudo aquilo que a gente faz deva concorrer para nos aproximar. Tocamos bateria, o melhor pudermos, tocamos baixo, tocamos piano, fazemos tudo. O nosso trabalho foi só dobrar crachás? Fantástico. Não há conferência no mundo que tenha crachás tão bem dobradinhos como estes. Certo? A essência do cristão, de facto, é ser como Cristo. Apaixonados pelo Pai e consequentes com esse amor. Obedientes. Com um sentido positivo, certo? Tal como o filho deve ser obediente ao pai e à mãe para crescer em graça. Deixar que Deus haja em nós, mesmo quando aparecem apenas dificuldades. Perceber que Deus continua a agir continuamente para nós. Não é? É muito difícil para nós e eu faço muitos funerais. Muitos funerais. É rara a semana que não faça 3 ou 4 ou 5. Quando não são 3 de uma vez, 4 de uma vez. Há 3 semanas fizemos 5 funerais numa tarde, que foi... No outro dia aquilo parecia o encontro dos cangalheiros do centro. Eram 4 funerários à frente da igreja, aquilo parecia... Ou isso ou o standard da Mercedes, não é?
Ali assim todos... E depois eles são vaidosos, sabem? Ali todos alinhadinhos, a puxar a sua gravatita, ali assim à frente. E muitas vezes é difícil a gente conciliar estas coisas. E na dificuldade, muitas vezes a gente pensa, onde é que está Deus? Porque é que Deus... E porquê é que a gente não há de pensar que Deus também está triste comigo naquele dia? Que Deus também sofre porque eu perdi o meu pai? Porque é que... O último funeral que eu fiz foi de um senhor chamado António Torrado Cachopo. Porque é que... E morreu com 61 anos. Porquê é que Deus não há de estar também triste com ele? E porquê é que em vez de eu achar que Ele se esqueceu de mim, porquê é que não hei de pensar que Deus está a trabalhar constantemente para que eu seja consolado? Há aqui uma mudança de pensamento e de paradigma. Para não cairmos também nesta coisa. Isto foi uma coisa que me disseram no cartório. A senhora chegou-me lá e queria acender umas velas. E queria as deixar. Nós não temos velas de cera, temos os lampadários que o gatuno de vez em quando leva para a gente comprar modernos, não é? Mas a senhora tinha feito uma promessa que era justamente de uma vela de 1,5 metro. Duas velas de 1,5 metro, não é? E ela, Sr. Padre, eu posso deixá-las lá? Eu, pode. Muito obrigado. Agora tem é que ficar a segurá-las, que eu não tenho onde... Eu não tenho onde as pôr e a senhora imagina que é um bocado perigoso a senhora... Conversa para aqui e tal, e a gente tenta fazer a coisa de outra maneira. Porquê? Porque é uma coisa que ainda é corrente, portanto a cidade é grande, nós temos entre 30 a 35 mil paroquianos, e de facto chega ali muita gente, Sr. Padre, posso falar com o Sr. Padre? Eu, pode, e vai chamá-lo. Há uns meses a senhora... Eu queria me confessar. Está bem, olha, faz favor. Olha, sente-se ali que vamos já. Sim, senhor, a senhora sentou-se lá no nosso gabinetezinho, temos lá para aquilo. E eu sentei-me, fechei a porta, sentei-me. E ela... Então, como é que está? Tudo bem? Então, queria-se confessar, não era? Sim, queria. Então, pronto, esteja à vontade. A senhora teve a olhar para mim. Mas não tem que ser com um padre. Tem. E a senhora não estava a perceber. Eu gostava de pensar que era porque tenho cara de novo, mas não, é só mesmo por cara de otário. Mas a senhora das velas, de facto, conversa para aqui, conversa para acolá. O que é que ela me diz? Sabe, senhor padre. Porque ela, pois, claro, ela já nem se lembrava que o cartório era ali. O cartório, ela pensava que era a casa mortuária. Que não é casa mortuária há mais de 20 ou 30 anos, não é? Portanto, estão a ver, não é? Mas a senhora queria 2 velas de 1,5 metro, não é? E depois saiu-se com esta. Sabe, Sr. Padre, é que eu gosto muito de Nossa Senhora e da Nossa Senhora. Ir à missa é que não me puxa muito. Não é? E algumas senhoras piedosas da paróquia ficam muito chateadas quando eu digo isto, às vezes até em relação a algumas devoções. Mariana e algumas devoções de piedade popular, que de facto são muito quentinhas, não é? Mas não fazem nada do que a Nossa Senhora manda. Nem do Nosso Senhor. Não é? E por isso, esta questão da obediência, de facto, não é apenas uma questão de obediência, é uma questão de olhar e ser consequente com este amor. E se Deus me ama e ama até ao limite, pois eu hei de ser assim também. Nós tínhamos temos, a Bárbara não me podia ver à frente. Ela não gostava muito da catequese, muito menos da missa, e ia por respeito à catequista. Por respeito à catequista. E eu tive o azar de uma vez meter com ela lá numa missa, e ela ficou piurça. Então, se ela já não gostava de mim, pior ainda. 2 anos depois convidam-me para ser padrinho do Crisma, não é? E as coisas mudaram. Mas nós tivemos assim uma discussão muito, muito acesa por uma coisa que eu agora me acabei de esquecer. Não é? Eu começo a falar das minhas afilhadas. O Papa, e volto a insistir aqui, o verdadeiro cristão é apaixonado pelo Senhor. Olha agora a história da Bárbara era gira, pá. Já vem, logo à noite já aparece. Não é? Mas o Papa falava justamente a este propósito, quando falou aqui do apaixonado pelo Senhor, falava da Marta e da Maria. Da contemplação e do serviço. Sabem?
a tal consequência de olharmos para o ora e labora, como ele depois lhe chamavam. A palavra-chave para não errar na nossa vida, isto dizia o Papa, é ser apaixonados pelo Senhor e dele obter inspiração para as nossas ações. E por isso aqui a Marta e a Maria, e de facto nós compreendemos muito bem isto. Uma cheia de boa intenção, queria fazer e queria impressionar e queria deixar o Nosso Senhor feliz, não é? E a outra deixou-se deslumbrar. Quer dizer, acho que as duas não... boas intenções de um lado, não é? A outra confiou tudo em Nosso Senhor e até se esqueceu. Iam passar todos fome, não é? Se ficassem todos ao pé de Nosso Senhor, quando chegasse a hora do almoço, não havia almoço para ninguém, não é? E o Papa depois fala disto, não é? Maria escutava o Senhor, enquanto Marta era perturbada porque estava ocupada nos serviços. E Marta até é capaz de ralhar ao Nosso Senhor. É uma mulher de coragem, não é? Sabe avançar, é corajosa, está cheia de genica, mas incapaz de perder tempo olhando para o Senhor. E isto pode ser um bocadinho curto. O Papa continua, dizia, ao contrário, a Maria, a sua atitude, não é um estar ali também passivo, não é? Não estava só ali a olhar. Olhava para o Senhor porque o Senhor tocava o coração e dali, da inspiração do Senhor, é que vem então o trabalho que tem de ser feito depois. E claro, a determinada altura, a Maria tinha que se levantar e ir ajudar a irmã a fazer o jantar, ou o almoço, não é? Não é? Mas é este equilíbrio que nos leva também ao nosso ser cristão e a sermos evangelizadores, discípulos, missionários. O Papa depois continua até a falar do São Paulo. São Paulo que recebeu aquele anúncio quando caiu, né, por terra, não foi do cavalo, caiu por terra, ficou cego, foi acolhido pelo Ananias, que não gostou nada da brincadeira, não é? E depois daquilo tudo retirou-se para rezar. Que é uma coisa interessante também, não é? Ele estava ali cheio de genica para começar ali a fazer umas coisas, não é? Ia começar o alfa lá na terra dele e assim. Mas primeiro foi rezar, contemplar o mistério de Jesus Cristo que lhe foi revelado. E este será, diz o Papa, o nosso caminho de vida. E por isso interroga ele, não eu, para vocês não ficarem zangados comigo, quanto tempo por dia dedica a contemplar o mistério de Deus? E depois também como trabalho. Trabalho tanto que parece uma alienação, e há muita gente que faz para nunca parar, e nunca pensar na vida, não é? Ou então como um serviço que vem do Evangelho, independentemente do serviço que seja, certo? Sou apaixonado pelo Senhor, insiste o Papa, estou certo que Ele me escolheu. Vocês já pensaram que desde o princípio dos tempos, Nosso Senhor e Deus, que é a mesma pessoa, têm trabalhado para que vocês possam estar aqui hoje? Vocês são fundamentais para a Igreja em Portugal. É muito provável que nesta sala esteja a mãe do primeiro Papa português. A minha não está, por isso é que eu falo à vontade. Não é um acaso. Não é à toa. E vocês agora dizem, e tal umas coisas. Não é? Isto é o quê? Isto é os macaquinhos da vossa cabeça a falar. E estes macaquinhos, macacadas, não é? É o quê? É vocês olham para um, olham para o outro. Pois, mas isso é para o Padre Jorge, não é? Isso é para a Isabel, ou a Gaspar, ou a Ferreira. A Isabel Ferreira traduziu do francês para o francês. Não é? O Padre Jorge traduz de português para português na Marinha Grande. Eles são pessoas com talentos, não é? Eu não. Eu não. Eu até gostava, Sr. Padre Patrício. Mas falta-me aqui qualquer coisa. Pois, meus amigos, uma grande amiga disse-me que a paixão por Deus torna-nos um canal poderoso. Certo? E Deus promete fazer coisas extraordinárias na nossa vida e com a nossa vida. E de facto, se calhar exagero quando falo aqui de serem a mãe do próximo Papa português, mas é uma probabilidade matemática, é mais fácil, é mais provável isso do que eu ganhar o Euromilhões esta semana. Não é? Que não joguei.
porque estou convencido que ganhei qualquer coisa a semana passada. Sabem? Deus prepara e pensa e trabalha por cada um de nós. E a gente precisa de fazer isto. Continuaremos a fazer sempre o nosso melhor, sabendo que não estamos sozinhos, não é? Agora, também dizia, e ouvia o pastor Tiago Cavaco a dizer há uns dias, também é verdade que quando nos comprometemos e quando dizemos, sim senhora, agora é que vai, e vamos para casa, o mais certo é de vocês daqui a 15 dias terem uma experiência que vos corre muito a mala e deitem isto tudo por terra e vocês acham que afinal estava enganado. João 21 voltou a perguntar-lhe uma segunda vez, Simão, filho de Deus, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu sou de veras teu amigo. Simão, tu amas-me? Oh, Senhor, sim, eu gosto de ti. Simão, tu amas-me? Então, né? Oh, Senhor, né? É o próprio Jesus que provoca, e não é para fazer pouco do Pedro, não é? Não é que duvidasse, é para esta provação, de facto, e isto vai acontecer na vossa vida. E não é sinal que Deus tenha esquecido de vocês. É Deus que está a aperfeiçoar-vos. É? Eu não vou envergonhar a Regi. Pronto. Mas é Deus que está a fazer maravilhas em cada um de vocês. Mas isto é impossível se vocês deixarem. Não é? Deus desafia-nos a irmos mais longe, a sairmos de nós para os outros. Um dia fomos passear no seminário. 2004. Serra de Santo António. Foi a primeira vez que eu lá fui. Eu ia no banco da frente, o Dom Virgílio conduzir a Mazda 2200 do seminário e os outros prestes a empurrar, se fosse necessário. Virem para o lado e disse, nunca aqui tinha passado, isto até é giro. Resposta daquele homem, tu és um bocadinho burro, como é que tu nunca aqui passaste? Não é? Quando fores para uma paróquia, deixa chamar a GNR para te levar, não é? Hoje fui eu que me entrevistei. É? E muito provavelmente nós olhamos para trás e se me dissessem há uns anos que eu estava aqui com vocês, eu diria que não tinha tanta sorte e que não mereceria. É? Continuo a achar que não mereço e que não sou capaz. Mas, é? Coríntios, mas o que há de louco no mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios, e o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. O que o mundo considera vil e desprezível é que Deus escolheu os que nada são, para reduzir aqueles que são alguma coisa. Quanto mais damos, mais o Senhor nos dá. Quanto mais apaixonados, mais parecidos, mais transformados, mais longe chegamos. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Não que não sejamos capazes de conceber alguma coisa, como de nós mesmos. É de Deus que provém a nossa capacidade. É Ele que nos torna aptos para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Dizia-vos há bocadinho no workshop, aos que foram, de facto, não depende só de nós. E não depende dos meus lindos olhos azuis. Certo? Vocês estiveram com atenção. Né? Já tiveram a olhar para mim. Né? Não depende da minha boa vontade e precisa da minha vontade, do meu esforço. Mas é o Senhor que age. Mesmo quando às vezes a coisa corre mal, mesmo quando nós demos o nosso melhor, há frutos, há resultado. E a verdade é que muitas vezes até saímos dali todos vaidosos, não é? Carregando a homilia, carregando a tema, não é? Para o ano vais para Londres. E o pessoal não gostou nada, não é? Não é? Acontece. Acontece mais vezes, sabe aqueles dias em que a homilia ou do funeral ou assim correu mal e uma pessoa sai dali assim um bocado. Nesses dias aparece-me sempre alguém e diz, é os únicos dias em que alguém chega junto de mim e diz assim, Sr. Padre, olha, muito obrigado. E eu, fez muito bem. E no dia em que eu achava que, sabem, não depende muito, depende da nossa boa vontade, precisa do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa paixão. Mas o trabalho, os frutos, são do nosso Senhor. É o Espírito Santo que age. E age mesmo na nossa atrapalhação, nas nossas coisas. Eu esqueci-me da história da Bárbara. Não é? Está ali o primo que vai lhe contar, de certeza. Não é? Mas, e vocês vão se lembrar sempre que eu me esqueci da história. Não é? A paixão de Jesus pela humanidade mudou o mundo.
radicalmente. Radicalmente. Uma pessoa que chamou 12, andou por ali e deixou as coisas feitas de maneira a mudar o mundo. A essência do sermos cristãos é amar, é ser capaz de olhar para o mundo, para os outros e para mim mesmo com os olhos de Deus. Quando corre bem, quando corre mal. Quando eu faço bem o meu trabalho, quando eu sou infiel, quando eu peco ou quando dou o meu melhor. Olhar para mim, para os outros e para o mundo com os olhos de Deus. Se é verdade que a paixão de Jesus mudou o mundo, a nossa também pode. A nossa paixão por Ele há de continuar a mudar o mundo. É a nossa vez. Boa noite a todos.